Olá, chega mais que a hora e lugar da sinceridade nua e crua. Estamos na temporada 3 do Sincericídio Literário. Aqui estou eu, Moira Bianchi, escritora de romances, e Vânia Nunes, copydesk e revisora de livros, comentando de um tudo no mundo literário, dos royals e das tretas, que é o que a gente gosta. Aqui a gente dá opinião, indica leitura bacana, filmes e tudo que tem de bom. Estamos tentando decidir por um nome para quem gosta das tretas do sincericídio. Você já votou? Vai lá e diz qual o seu favorito. Vem se divertir conosco em mais esse episódio. Ah, dona Moira, tudo bom? Olá, Vânia, beleza? Tá tudo ótimo. Beleza aí contigo que tá ouvindo a gente, mais esse episódio do Sincericídio. E hoje, né, Vânia, a gente tem um monte de assunto pequeno para chegar no Uhum. assunto grande. O assunto grande é que tá dando pano para manga ainda, porque tá muito ainda tricotado, né? Então, Exato. Então, você que tá aqui com a gente, primeiro deixa o seu like aí, se você ainda não segue o canal, por favor, siga, a gente continua na caminhada para os 1000, uhum. para a gente conseguir fazer live ao vivo e tudo. É, curta, como é que é? Curta, compartilhe, E comente. comente. Mas então, a gente vai falar do casal enxaqueca, porque Hum, eles não deixam a gente em paz. não. Pode ser porque o algoritmo sabe que a gente se diverte com eles. Pode ser porque realmente o desespero está saindo do controle Tá e, saindo do bueiro. Quando fica muito. e então todo dia pipoca uma novidade, cada Uhum, uma mais absurda do que a outra. É, uhum, ele viaja, ela não vai, e ela diz que vai e não foi, e foi no show e não foi. Assim, olha, é chover no molhado. Eu sei que uhum, você tá ouvindo a gente aqui, deve ter ouvido o último episódio falando deles, vai ver que a gente fica meio que repetindo a mesma coisa, porque eles se repetem na vida, hum, né? Eles ficam numa agonia de estar no mercado. Mas assim, não exatamente porque está se falando deles, eles estão ganhando dinheiro. uhum, Porque ela fez esse passeio aí pelo saindo do consultório de dentista, hum, que já disseram que não foi, que ali era uma terapeuta de casal. Ah, não, enfim. Mas de qualquer forma, tanto terapia de casal quanto dentista não é um negócio que você vai mostrar para os outros. A hum, não ser que você já esteja preparando um divórcio. hum. E aí você está juntando documentos, não é mesmo? Mas a placa dizia que era dentista. Dentista, mas era uma casinha aquilo, né? Às vezes tem outras coisas funcionando ali. Ah, ok. Bom, E aí, porque sendo um terapeuta de casal para poder usar como trunfo para um divórcio, seria mais inteligente ter uma placa de terapeuta de casal, né? Para poder mostrar que ela está lutando por um casamento e ele mas está ela é cagando. muito discreta, ela valoriza a Ah, sua privacidade. ela é tão discreta que ela estava usando um casacão num verão californiano. Então, esse casacão, a gente já até conversou, né, Vânia? Eu acho que ela estava escondendo alguma coisa ali. A Lady C estava até vendo ainda agora, dizendo que não, ela fez isso para chamar atenção, porque se tivesse com uma roupa normal, ninguém ia comentar. Aí tá com É, uma roupa esdrúxula e vira assunto. porque casaco e um lenço Hermès amarrado no pescoço, como se fosse para proteger do frio. E assim, Exato. um negócio estranho. E aí, o que o povo mais chamou a atenção foi aquele pet grudado no pulso dela, que é um Isso. anti-estresse, né? Uhum. Um É, anti-estresse que ela estava usando.
mas que ao mesmo tempo a marca veio correndo dizer não fomos nós que patrocinamos Ah, aquilo. claro. Mas claro, Vânia, porque se disser que foi um merchan, perde metade do valor. Tem que dizer que a pessoa se interessou pelo produto, que o produto é bom demais. É igual uma, uma booktuber, uma TikToktuber, booker, sei lá o quê, Hum, indicar um livro. É porque ela leu, porque é tão maravilhoso. Não foi porque ela recebeu o combinado ali, R$ 300, R$ 200, para fazer aqueles posts, entendeu? É claro uhum, que a marca ia dizer que não. Ó, é. Apesar que, assim, para livrar ela de todo o estresse, amém, ela teria que uhum. botar aquilo pelo corpo inteiro, porque eu acho que só no pulso não está resolvendo. Inclusive, Vânia, como é que isso funciona? Porque isso não fica jogando um remedinho na pessoa, né? Eu não sei, porque o PET que eles usam para gente que fuma, né, ele Ah, sim, solta, né? Ele solta um sim. negocinho ali. É nicotina, né? Eu acho que não Ele faço a tem menor nicotina. ideia. Agora eu acho que foi até um filme que teve alguém que pegou e fez um cinto de pets para parar de fumar. Ah, meu Mas Deus. aí, Ah, então, mas aí, Vânia, você vê só que situação. É, hum, a mulher era da família real, direto, da rainha direto. E a mulher virou fazendo propaganda de um pet de US$ 4. eu acho que pior do que isso é o próprio neto da rainha, que só faltou levar ovo na cara na Ásia. Hum, Isso uhum, foi uma vergonha pior, porque ele fez uma viagem para dois países asiáticos para participar de um jogo de polo beneficente, uhum. em que a audiência literalmente cagou para ele, no sentido de que antes do jogo começar, mais de 200 pessoas foram embora, pediram reembolso, porque desinteressado em ver o príncipe Harry, a gente quer ver o príncipe William. Você vê, você vê. Para levar aqueles cavalos no avião para outro país custou mais do que o que eles receberam em entrada vendida. Assim, Vânia, também levando em consideração que esses caras não recebem cachê. Eu acho difícil que Uhum, não também tenha acho. um cachê, entendeu? Não, não, eu acredito que tem. Até por aquele melhor amigo dele, não sei o que, Nacho Figueiras, que é um jogador Inclusive, profissional, né? você vê como as fofocas não se acertam. Ele não estava brigado com esse Nacho? Porque Nacho ficou puta com a esposa que queria roubar a atenção no jogo de polo e falou: Ó, não traz mais essa biscate aqui não. Ah, então também não vou, se você não quer que eu leve minha biscate, eu não sei o que. E aí Ué, mas se, agora estão lá, mas, best mas friends. se, mas se eles estão se separando, então ele tem que voltar para as antigas amizades, nem que seja para dar oportunidade aos velhos amigos de dizerem assim, mas a gente Já vi avisou. também, eu te disse, mas eu te disse. Caraca, Oh, meu imagina Deus. esse cara separar dessa mulher, ficar com o rabo entre as pernas. Caraca, que humilhação mundial. Que O não vai mundo ouvir, né? inteiro fala pra esse cara que essa mulher é um biscate e ele tá lá. Minha nossa, O avô que deve estar se avô falou, revirando no túmulo, porque o avô foi o primeiro, avô. E por né? isso Mas que ela inventou a história de que alguém disse que não sabia qual é a cor da pele da criança. Aquilo ali, quando ela falou, na hora, eu entendi que eram os três tops. Era hum, Beth, ou Phil, hum. ou N. Pois é, né? Ela atacou porque sempre deixaram isso muito vago, né? Para depois ele vir naquela outra entrevista e dizer: Não, eu nunca chamei a família real de racista, Ah, foram vocês jornalistas que chamaram. cara, esse Oh, cara meu é Deus. doente.
Não, Pois é, nesse então, dia ele não tomou remédio nesse dia da entrevista, só não, pode. essas entrevistas todas, meu Deus do céu, esse livro dele, isso também é um negócio que eu acho que um dia vai ser estudado, sabe? Como cavar sua própria cova. Porque É. ali ele fez, é que nem essa garota aí, essa nova Branca de Neve tá fazendo, ela tá se esforçando a beça, tá cavando a própria cova. Cada vez que Ah, essa garota abre a boca, garota não, porque já tem 22, né? Eu não 22 já conheço tava muito bem casando. essa atriz, então eu não. Não, mas cada vez que É. abre a boca, cava mais fundo. É incrível isso. Mas Hum, aí, a nossa amiga depois ainda apareceu uma única foto dela, hum, supostamente num jantar, num restaurante, uma única foto, ela hum, mexendo no celular, hum. jantando fora. Sim. Sim, foda-se, né? Desculpa, não é pra falar palavrão, desculpe. Dane-se, dane-se que ela come fora, tá? Mas, Vânia, eu vou fazer aquela pergunta que você já sabe qual é a pergunta, e você que está ouvindo a gente já sabe o que eu vou perguntar. Cadê essas Invisi Kids? Elas não vão no dentista, elas não vão na feira, elas não vão jantar fora, nunca foram no McDonald's. Cadê essas crianças, Vânia? É, tá no porão. Hum, Escondidas no porão. Só desgrilo. sai na época do 4 de julho, Uma né? vez a cada 2 anos, um bissexto, que ela... Exatamente. Agora, eu achei mais interessante é que ela foi pega na botija, é que em cima que você mencionou, né? Que foi ou não foi no show da Taylor Swift. Porque Isso. como tem muitos famosos indo no show da Taylor Swift, então, assim, é surfar na onda, né? Opa, também Aham. fui. E para provar que ela foi, apareceu uma foto sentada assistindo o pseudo show. Só Ah, que, sozinha, obviamente, porque o Harry não uhum. estava com ela. Só que as pessoas viram de cara que é uma foto assim cortada daquela que ela foi naquele jogo com aquele conjunto rosa de pelicano, Né? sentada Amigo, do né? lado de um amigo. Então, o Sério? lado esquerdo dela, onde estaria sentado o Harry, foi Hum. cortado na foto. E É achar assim, que o público é idiota, né? exato. Inclusive quem gosta dela. Ela sacaneia até quem gosta dela. O que é impressionante, né? Não dá para entender, gente. Porque, assim, inclusive, assim, no show da Taylor Swift, se você reparar bem, mesmo o pessoal, assim, porque esses artistas famosos, assim, eles estão bem espalhados, mas Uhum. 99% está em pé, porque o povo está Uhum. cantando e dançando. Tem uns até que levaram os filhos, né, crianças, adolescentes, então estão ali meio que como guarda-costa do filho, mas claro, está dançando junto também. Aham. E ela tá sentada num show da Taylor Swift? Não, coitada dessa mulher, cara, eu vou te falar, é, ela é A fora da gente, casinha, assim, a, a- a ela é gente- um, eu te entendo, a gente fica sem palavras, né? Não porque dá. é de uma burrice tão grande que deixa a gente boquiaberto. E É, aí, Vânia, tem a treta, uma das tretas grandes que essa semana tiveram, deles, eu acho que foram duas. Uma foi o irmão dela aparecer, dizendo que a gente já sabe, até a gente já sabe, que ela trabalhava em iate. hum, Tem uma determinado, não sei o quê, uma mensagem, um tweet, um não sei o quê, de um fulano riquinho perguntando se ela estava disponível para semana de iate de não sei quando. hum, Mas é um tweet aberto. Então, né, você não tem nem vergonha de estar contratando, assim, e a hum, contratada também não tem vergonha de receber esse contato, assim, aberto, né? Muito descaramento isso, assim. hum, Só falta dizer que tem OnlyFans, porque, né, totalmente aberto. E aí, Vânia, tem aquela treta, hum, que é uma treta que tá, assim, tipo em banho-maria,
Eu acredito que é uma treta dessas também que nunca vai ter solução, que é o tal do amigo dela, que é o único amigo que ela não deu um pé na bunda até agora, ou não deu um pé na bunda dela, Hum, que era aquele que estava fazendo aquela caminhada com ela, aquela uhum. caminhada estranha. Sei. Foi na coroação, não foi? Isso, que o menino tinha ido para a Inglaterra e ela foi, e era aniversário do filho, mas ela fez uma Isso. caminhada sem o filho. Exato, não levou nem o menino Hum, para soltar uma pipa, né, menino? Nem para chutar uma nada. bola, nada, nada. Hum, Ou para caminhar com os tar dos cachorros, que todo mundo diz que é cachorro maltratado, né, e tal. uhum, Aí, Vânia, esse amigo, ele chama-se Marquinho Anderson, hum. né? Só que aí o povo descobriu-se que, eu acho que eu já até falei aqui no podcast, que quando eu devia ter uns 12 anos ou 13, quando eu descobri que handball é bola com a mão Hum, e futebol é bola com o pé, foi uma revelação para mim. Olha que não é nem que eu fosse ignorante, não, é que eu nunca tinha pensado nisso. ok. Nesse mesmo raciocínio do handball, bola com a mão, você pensa em Anderson. É o filho de quem? Tchan, tchan. O moço da Ilha da Fantasia, né? Amiga, é o tio, tio, É o titio da ilha. tio. Olha só, acontece assim, que o tio tava na aeronáutica, eu acho que o tio fez, não foi? Então, o tio pegou uma licença na aeronáutica e foi pro Uhum, Canadá dar umas bundeadas. uhum, Lá no Canadá, ele ficou, parece que 6 meses a 8 meses, assim. E, de hum, repente, ele foi embora. ok. Mas o titio sempre foi um bonitão, né? Assim, tal, Uhum, meio garanhão, era o favorito da mãe, aquelas coisas, né? hum, Nem que o titio foi embora, ele deixou uma moça grávida. hum. E a moça manteve a gravidez. Isso foi em 78. Daí, 8 meses depois que ele foi embora, nasceu Marquinho, Oh, que coincidência, menina. com o nome de Anderson. É, eu acho super Não é? justo. Não é? Aí você vai, pula alguns anos, 30 e tantos anos. Hum, O Marquinho, ele fez umas amizades do balacobaco com o Jefinho da ilha, inclusive, e ele uhum, consegue trabalhar nessa tal dessa Soho House. ok, Chamaremos de Soho House. ok. Essa Soho House é um clube para quem tem muito dinheiro e muita influência. Não é só dinheiro, porque eu fiquei sabendo agora que Kim Kardashian, por exemplo, nunca conseguiu entrar. Nem o Hum, Kobe Bryant, que eu sempre achei que fosse, né, o melhor dos atletas, só fica abaixo de Magic Johnson. Mas enfim, Kobe Bryant também não foi aceito. hum, Mas o Marquinhos trabalhava lá desde o início. hum, E o Marquinho organizava as inaugurações. Então, o Marquinho sempre encontrava com o titio e o Charlinho nessas inaugurações. A gente já falou aqui do que aconteceu na inauguração da Turquia, não foi? sim, sim. Pois é. Numa dessas inaugurações, o Marquinho, inauguração não, nesse trabalho dele na Soul House, ele conheceu quem? A, Megs. a moça que era porteira, né? Que É dava as porteira, boas-vindas aos isso, convidados. ela fazia hospedagem, né? Então, Uhum, e aí eles ficaram amigos. E Megs entrou na Soul House com o sponsor de Marquinho. E da tal daquela, eu sempre acho que podia ser personagem de livro, Mimi no Chu, hum, no Mimi, uma coisa assim. Que também eu não quero falar, né? Você sabe quem é. hum, Aí
E aí, como ela ficou amiga do Marquinho, porque ela também não é otária, ela não dá ponto sem nó, ele começou a enfiar ela em tudo, em vários trabalhos de portaria, entendeu? Entendi. Inclusive nessas inaugurações, de onde ela conheceu o titio, que no caso é papai do Marquinhos, Uhum, conheceu o Charlinho e conheceu Cabeça de Fogo. entendi. No É. fundo, a gente vai, parece que a gente vai fechando o círculo, né, Vânia? Essa coisa do Marquinho é uma coisa relativamente nova, né? Que a gente Uhum. diz assim, no sentido de vir a público. Ah, tem uma coisa, É, peraí, só uma coisa. Foi Marquinho quem apresentou as primas irmãs da Cinderela. Foi Marquinho que apresentou as primas para Megs, que Megs ficou super amiga de B. Lembra que tem umas fotos de uma festa fantasia que eu acho que é na Soul House? Porque hum, as primas, teoricamente, são irmãs de Marquinhos. é, Festa Fantasia, na verdade, acho que foi os 18 anos da mais velha, da Beatrice, mas eu não lembro se Ah, foi não, na ele sua ficou house. amigo da outra. A outra é. E, Eugenie. e, Eu não lembro, assim, porque eu lembro que nessa festa fantasia dos 18 anos da Beatrice, foi o cara da ilha, o chefão da Uhum. ilha, Mas que. essa não foi a festa vitoriana? E agora eu não lembro. Eu lembro que era uma festa que eles se vestiam a caráter, então eu não lembro se era só É, que tá fantasia ou meio se era assim vitoriana. de Pequeno Príncipe, não é? Tem um negócio assim, né? Porque a gente também, né? É tanta confusão que a gente vai perdendo Ah, os detalhes. De uhum. qualquer maneira, é o seguinte: as irmãs da Cinderela, minhas irmãs da Cinderela, conhecem o Marquinho. Sim, são friends. Olha que Assim, legal, né? as friends, alguém pode ser de um. Como é que eu vou falar isso sem parecer cretina? Porém, sendo clara. Elas são princesas do Reino Unido. Ele é porteiro de um clube. Hum. Então, você pode ser amigo, mas, né? O interessante é que Meghan foi largando as amizades ao longo do caminho, mas a Uhum. amizade com ele ela não largou, né? Exato, exato. Porque ele é um ponto muito importante, né? Ele com certeza tem grana, ele Era trabalha uma com festa pessoas de Halloween. importantes. Era uma festa É, de Halloween, Vânia. tá. É, ele conhece importantes, Uhum. tem conexões então com a família real, né? Então tem certas informações privilegiadas. É uma pessoa para não se perder a amizade mesmo, né? Hum. Errada ela Na não tá. verdade, ele me dá uma ideia assim de ser meio perigoso. Hum. Perigoso, eu acho. O William, eu também acho muito perigoso, apesar dele ser tremendamente simpático. Eu já falei isso aqui várias vezes. Uhum. Então, É nessa, é, nessa festa que tá hum, com Geninha, ah, é, o Cabeça de Fogo já tava também. aham, a gente só vai pegando mais detalhes, né? Porque o, Uhum. o, o grosso a gente já sabe, né? Agora a gente está Já sei. refinando a receita do bolo para poder ver quais são Uhum. os ingredientes nome a nome, mas a gente já sabe. Exato. Juntando a É. isso tudo com todos esses desastres, porque por mais que eles tentem ficar em cima da carne seca, Hum. uma coisa para desabar o castelo de areia, Porque é tudo é, mentira, porque se contasse uma verdade, né? É a última grande mentirada que a gente descobriu, né, que vem desde a semana passada, é a Sim. história de que o casal Enxaqueca está produzindo um livro que compraram os direitos por US$ 3 milhões. Eu não acredito nisso.
Não acredito Pois em é. nada, nem que custou 3 milhões, nem que eles compraram, nem que eles vão trabalhar. Não acredito em nada. A grande coisa que vários blogueiros lá de fora já estão falando é que, na verdade, quem comprou os direitos foi a Netflix. Uhum. Como a Netflix ainda não veio a público dizer, não, fomos nós que compramos, nós que vamos filmar e piriri pororó, o Relações Públicas da Megan, que por acaso é a mesma empresa que faz relações públicas dessa autora, Mó resolveu. coincidência. É, Mó coincidência, é coincidência. uma coisa assim de sincronicidade que só Jung sabia, né? Ele Exato. juntou o útil ao agradável e disse que, então, uma cliente dele comprou os direitos de outra cliente dele. Só que Mega já correu, assim, ela não desmentiu, Maxwell comprou os direitos, mas já veio dizendo, eu não vou dirigir, eu não vou atuar. Olha, né? Porque podia, né? Será Não que ela é? ia? Afinal de contas, uma atriz que vale 30 milhões de dólares no próximo filme que ela for fazer, né? Então, o que são 3 milhões? Nada, né? Gorjeta, assim, né? Uhum. Mas o ponto é o seguinte: enquanto essa treta não está bem explicada, se foi Netwell, a gente vai rolando o barco, bateu a curiosidade da gente descobrir do que se trata o livro, porque a primeira coisa que já veio a público é que o livro tem um personagem que perdeu a mãe num acidente. Opa, Uhum. Você já viu o quê? tô, Dai. É Dai. exato, todas as bandeiras estão acionadas. Bom, então eu investi, eu já ia falar perdi, né? Mas não, né? Eu Uhum. investi o meu final de semana Bom, você já lendo sabe o que que a Talita. Vânia achou do livro, né? Pois é, inclusive, o livro já está no Brasil, né? Se Uhum. chama Me Encontre no Lago, não é isso que Me você viu encontre na no Amazon? lago, é. Me Uhum. Encontre no Lago, da Carly Fortune, ele já está no Brasil desde julho. Então, Uhum. nós vamos fazer uma breve resenha sobre o livro para ver realmente a possibilidade de ser um livro encomendado, porque são tantos detalhes parecidos com personagens que fazem parte da vida real, que a primeira coisa que a gente lembrou foi: não, então essa menina escreveu o livro a pedido da Megan. Só pode, né? Mas você quer fazer uma resenha sem spoilers? É Ou com melhor, né? poucos spoilers? Eu acho poucos, assim, se de repente escapar algum, me desculpe, porque tem algumas coisas que a gente precisa falar, mas eu vou evitar falar o final. Uhum. Porque se alguém que está nos escutando tiver a curiosidade de saber o que acontece no final do livro, a gente não vai ser empatafoda da editora brasileira, né? Então, assim, a coisa de que o personagem perde a mãe já não é personagem, é a personagem totalmente diferente da situação real que foi o Harry que perdeu a mãe. Uhum. A personagem se chama Fernie Brookbanks, né? Samambaia. Samambaia, né? A Fernie não perdeu a mãe quando era criança. Ela perdeu a mãe, ela já tem 32 anos. E ela e a mãe sempre tiveram um relacionamento um tanto quanto deturpado e do tipo de sem causa. Porque Uhum. tudo começou quando ela estava próxima a entrar no ensino médio e ela encontrou os diários da mãe. E como todo gato, né, que vai se Uhum. meter onde não deve, ela foi ler e a pessoa que não sabia quem era o pai descobre nos diários quem é o pai, que é um personagem que ele é só citado, porque ele, na verdade, ele nunca nem apareceu. Uhum. E ela, então, entra em contato com o pai biológico dela para poder ela ter contato com ele. E simplesmente o pai se recusa. O
pai já está casado, já tem outros filhos, e ele não quer saber daquela parte do passado dele, porque quando ele engravidou lá a mãe da Fern, a Maggie, Uhum. que tinha tipo 19 anos, 20 anos, então assim, ele também era novinho. Então, deixa eu então, assim, a partir daí, a Fern se torna aquela filha assim que vai para todos os bares, que toma todas, que faz e acontece, até chegar num ponto em que ela é até presa por pegar emprestado sem pedir o trator. Entendi. Minha Nossa Senhora. Então, assim, como é uma cidade pequena no interior do Canadá, todo Canadá. mundo, todo mundo ali se conhece, então, obviamente, que o vizinho não queria exatamente que ela fosse, mas ela foi para casa escoltada pela polícia. Então, assim, ela ficou nesse processo autodestrutivo e muito, muito, muito assim, zangada com a mãe, porque ela achava que a mãe dedicava muito tempo ao trabalho. Por quê? Porque a mãe tinha recebido dos pais um resort Uhum. comprado. E ela administrava esse resort. Então a menina achava assim: olha, todo esse tempo que você está dedicando para clientes, para hóspedes, você está roubando de mim. É um negócio assim, né, bebê? É, aquela fase adolescente assim, meio conturbada. Bom, então ela vai para a faculdade para fazer gerenciamento de negócios, porque a mãe está super feliz que elas vão trabalhar juntas. Ela Uhum. E quando ela está para voltar para casa, ela pede à mãe mais uns 10 dias para ficar em Toronto, não no interior, mas em Toronto. E ela trabalhava num café por meio período, e esse café estava fechado porque tinha um cara que tinha vindo pintar um mural numa das paredes lá do café. E aí o Uhum. dono do café falou assim: olha, Fern, fica aí com ele, porque eu vou fazer não sei o que, não sei o que lá, e depois também o personagem não aparece mais. E beleza, então quando ele sair, você fecha a porta. Ela passa o dia com esse rapaz que se chama William Bach. Então, Uhum. eles conversam, ela ajuda ele a pintar. Ele é aquela pessoa assim que você se encanta de cara. Ou é um É cara um meet bonito, cute. sabe? É um cara bonito, é um cara de bom humor, sabe? E aí ela falou: poxa, eu fiquei aqui 4 anos estudando em Toronto, mas não conheço a cidade. E imediatamente ele falou: não, vamos sair daqui e eu vou te apresentar a Toronto que eu conheço. E eles passam o dia fora. Em vários Hum. pontos. À noite, eles vão num barzinho lá ver uma banda de um amigo dele que estudou com ele a vida inteira. Aí, quando termina, eles vão para o apartamento dela, uma kitnet, e conversam mais até de madrugada, não sei o quê. Então, assim, não rola nada fisicamente entre eles, Uhum. mas rola muita química, muita química. Só que tinha um grande ao longo do dia, no bate-papo, eles descobriram que tanto ele quanto ela tinham namorados. Ela namorava um carinha há 4 anos, que trabalhava lá no resort da mãe dela, e ele namorava uma moça há 5 meses que trabalhava na área que ele queria entrar, que era de fazer história em quadrinhos, né? Ser cartunista. A menina Uhum. trabalhava lá numa editora, alguma coisa assim. Então, assim, eles tiveram uma química boa, mas eles não estavam desimpedidos. Uhum. Então, nesse último bate-papo assim da madrugada, eles fizeram uma espécie de como você gostaria de estar daqui a um ano. O que você gostaria de estar fazendo? E, em base a isso, o próprio William chega para ela e quer que eles se encontrassem dali a um ano para ver se aquela lista tinha sido cumprida. E eles marcam encontrar lá no resort da mãe dela, à beira do lago, Uhum. que é o nome Uhum. do livro, no Uhum. lago. Só que aí o que acontece? Passa um Uhum. ano. Ah, sim, um ponto muito importante. A química deles é tão boa que ela consegue abrir o coração para ele no sentido de admitir que ela não quer trabalhar com a mãe, que ela tem horror àquele resort, que Uhum. ela quer fazer outras coisas. E ele incentiva ela a dizer isso para a mãe, do tipo assim, a vida é sua.
você tem que pegar o touro à unha, você tem que ter, escolher o que você quer fazer. E no Uhum, dia seguinte, porque eles passam 24 horas juntos, tá? Da manhã do dia 14 de junho até a manhã do dia 15 de junho. uhum, Embora, a primeira coisa que ela faz é pegar o telefone e ligar para a mãe e dizer uhum. isso. E a mãe, poxa, mas eu estou te esperando. Há 4 anos eu fiz isso, eu comprei aquilo, nananã. E ela, não, eu não quero saber, eu não quero trabalhar, nananã. E a mãe falou, beleza, a vida é sua, boa sorte, você se vira a partir de agora. E para você ver o quanto o William marcou a garota, em 24 horas ele fez uma revolução na vida dela, né? E aí você vê que ela também, né, meio cabeça vazia, né, meio camarão. É Porque aquela coisa assim, conheceu o cara e ficou completamente enlouquecida e o que o cara fala é suficiente para ela ferrar com tudo. 4 pneus arriados. E aí, então, ela vive em prol dessa nova Fern, que vai trabalhar em várias coisas, mas não precisa voltar lá para o interior para trabalhar com a mãe. Ela Uhum, decepciona a mãe, ela decepciona a melhor amiga, ela decepciona o namorado, né? uhum, Porque tá todo mundo esperando que ela vai voltar para casa. Beleza. Aí ela fica aquele ano todo trabalhando em outra coisa na cidade, mas na época do encontro, no 14 de junho do ano seguinte, ela está lá na beira do lago esperando o William. uhum, Você vai, uhum. Moira? Nem. Ai, meu Deus, mas isso, né, Vânia? É aquele filme maravilhoso do Cary Grant. Ah, Tarde demais para esquecer. Se você que está ouvindo a gente ainda não viu Tarde demais para esquecer, você procura. Pega uma caixa de lenço de papel e vai ver, porque é tão maravilhoso. lindo, Aí né? depois, se você ainda tiver um fôlego, você pega Sleepless in Seattle, que é Sintonia de Sintonia de amor. Amor, que fala Uhum. muito desse filme. Ai, mas eu já quero parar tudo e lá ver os dois. Mas olha só, pelo menos é uma comédia romântica, né? Sim, é uma comédia romântica. Ele pega a parte do enredo desse Tarde Demais para Esquecer, que é um dramalhão da década de, sei lá, 50, né? Que é Ah, preto e branco ali, o filme, nem lembro. acho que não é não, É, acho que não é não. já era colorido? Acho que sim. Deixa eu olhar aqui. Então, ele pega para poder ter aquela coisa do vamos nos encontrar no alto do Empire State, né? Do Empire State. Mas o negócio deles é um ano também. Porque eles se conhecem em um navio, o Tarde Demais para Esquecer, né? Uhum. Ela, ela é amante de um cara rico. Hum, E ele é namorado, meio que noivo de uma mulher rica. Mas hum. assim, os dois são mexer de luxo, sabe? Certo. Nenhum dos Não, dois está apaixonado pelos seus não, respectivos, né? mas se dá bem com a riqueza do namorado ou da Oh, namorada, né? óbvio. E aí, então, os dois, de uma certa maneira, são muito infelizes nisso. Porque então, Uhum, a pessoa é bacana, é rica, não sei o que, não sei o que, mas, né? uhum. E nesse cruzeiro, eles se conhecem, eles se apaixonam perdidamente um pelo Sim. outro. Uhum. Só que ela é dura e ele é duro. Então, se eles largarem os amantes, eles vão comer, né? O pão que o diabo vão contar moeda para pagar o aluguel. Aham. E aí, então, eles combinam assim, quando eles voltam, eu acho que eles pegam na Itália, Hum, é, e vêm para os Estados Unidos, não sei. Mas quando termina o cruzeiro, é o único beijo que eles dão, assim, ah, meu Deus, né? ah, Nessa primeira fase. Eles combinam, ó, então vamos dar um ano para a gente arrumar a nossa vida, uhum, acabar com quem a gente está namorando, estabelecer algum tipo de renda de trabalho e uhum, daqui a um ano a gente se encontra no alto do Empire State. uhum. Quando dá um ano depois, ele vai cheio de flores, maravilhoso, não sei o quê, e ela nunca aparece. Então ele acha que ela desistiu. Uhum. Quando ele descobre por que ela não
Pois é. Então, é isso que acontece, né? Um ano depois, a nossa Fern deixada sozinha na beira do lago, sozinha. Uhum, uhum, Ela, então, de coração partido por conta de 24, pelo menos no Tarde Demais para Esquecer, você tem a impressão, ou a certeza, né, de que eles uhum. passaram alguns dias juntos, porque Sim, era um é cruzeiro, um né? cruzeiro. Uhum, Pelo menos 5 dias. Mas esse não, esse foi literalmente 24 horas. E de coração partido, ela continua com a vida dela, não trabalhando com a mãe. Ela volta para a cidade, vai trabalhar em outras coisas. 10 anos se passam. E uhum, no final desses 10 anos, então é quando a mãe morre num acidente de carro totalmente diferente do tipo que matou a Lady Di, né? uhum, É, e, e a menina está perdida porque ela é a herdeira do resort. Então, o que eu vou fazer? Né? A mãe era uma pessoa que dedicou a sua vida àquele local, querida, muito benquista, vários hóspedes tinham o costume de voltar todo ano, né? Então ela estava assim, o que eu vou fazer? E aí é uhum, quando ela passa pela recepção e ela encontra quem fazendo check-in? O Will Baxter. uhum. Ah, fala sério, Ele cara. tinha ido lá porque 1 ou 2 meses antes ele foi lá num casamento que aconteceu lá no local de um amigo e ele conheceu a mãe. E a mãe Uhum, dela conversou com ele sobre a situação difícil que estava, né, em manter o uhum, resort famoso, assim. Ora, ele já não era mais um cartunista, ele já não era um sonhador. Ele era sócio de uma empresa que capacita e melhora a imagem de pessoas e outras. Olha uhum. que coincidência legal, né? Pois é. Então, a Justo o que ela mãe precisava. é com troca de e-mails entre ele e ela, conseguiu convencê-lo a ficar durante um mês lá no resort, ajudando ela a melhorar a imagem do resort. Só que aí, nesse ínterim, a Meg morreu. Então, Hum, caberia a Fern decidir o que faria. Ela vai manter o planejamento da mãe ou ela vai vender o resort? hum. Ela está numa fase Não novamente. sabe se casa ou se compra uma bicicleta. Exato, porque dias antes ela trabalhava com um namorado dela lá em Toronto, ajudou ele a montar uma cafeteria, a cafeteria fica legal, bem bombada, e aí ela descobre que ele traía ela com a mulher da chapelaria em frente. Ah, meu Deus do Então céu, essa mulher também. ela tá sem namorado, ela tá sem emprego, ela tá sem perspectiva, perdeu a mãe e tá com uma batata quente na mão, que é o resort que ela não sabe o que vai fazer. Porque ela sempre teve todo aquele resort, porque o resort roubava o tempo que a mãe daria para ela. Mas Uhum, aí aparece o grande amor de 24 horas uhum. e aquele Will que chegou para ela e falou: não, se você quiser, porque a vida é sua. Agora chega para ela e fala assim: imagina, nas suas palavras, você sempre amou esse resort, você não pode vender. Então, é tipo assim, rola um gaslighting também, né? Ela falou uma coisa, ele entendeu outra. Ele quer Provavelmente. convencê-la que ela não sabe Exatamente. o que ela tá falando. Exato. E aí, entre não sei o que fazer da vida e tem o Will de volta na minha vida, obviamente, ela toma a decisão que é ficar com os dois. Porque o resort Uhum. faria com que o Will ficasse com ela, pelo menos durante aquele mês. E durante aquele mês, eu vou dar um se ela ficar comigo forever, né? É, então, Mas assim, é aí que o negócio muda, porque ele fica o mês, eles voltam a se dar bem, obviamente que passam o sinal vermelho, amarelo, verde, né? Porque uhum, aí eles uhum, basicamente viram tal, do tipo uhum, fazer tudo, né? O uhum, livro tem as cenas
expostas assim de sexo, porque não é o objetivo do livro. O livro não é um livro erótico, é um livro de literatura feminina. Então ele vai pegar mais pelo lado do sentimento, o ato em si, né? Tá. Mas você vê, rola beijo, rola sexo e tudo mais. Só que quando chega o dia de um baile, que era um baile anual lá, que a mãe também. E o baile fica até muito melhor do que o que a mãe fazia, porque todo mundo ajuda ela naquele momento ainda de recente luto, né? O Will, mais uma vez, vai embora. Então, assim. Mas ele vai embora assim, de repente, ou ele vai embora. Eles brigam? Não, do tipo, vamos dormir hoje, tá tudo bem, amanhã é o dia do baile. Quando chega amanhã de manhã, ela acorda, cadê o Will? Se mandou. Então, assim, a primeira parte do livro, você fica com aquelas perguntas. Por que que a menina tinha tanto ranço do resort e por que que ela tinha se tornado uma rebelde sem causa? Deu bolo nela no dia do lago. São as duas grandes questões que você vai em banho-maria. Você vai passando aquilo até passar 50% do livro. É o verdadeiro slow burn, né? Quando já tô aqui. o casal fica junto, que aí você começa a tentar entender a dinâmica deles, ver um lado dele que você não tinha visto antes, porque você lembra que eu falei que ele era um cara maravilhoso. Tudo bem, ninguém é maravilhoso 24 horas, todo mundo tem problema. Só que o tipo de problema que a autora tenta propor para a gente é uma coisa que não me convenceu, entendeu? Isso, aquela resenha que passaram pra gente no inbox. Vintage alguma coisa, o Sim, canal. Vintage Real. Assim, eu até gosto do canal, sabe? Mas ela também é um pouco tendenciosa, né? Sim, eu Não que a achei. gente não seja, assim, né? Também porque. Mas é assim, a gente fala logo de cara que a gente é tendenciosa com Megs, né? Mas assim, se a pessoa tenta passar uma coisa assim, não, estou falando minha opinião, assim, você tem que falar, porque a opinião A questão aqui foi o seguinte: obviamente que a gente já está indo para os finalmente do livro e eu não vou dar spoiler do que acontece no final, né? Então, se você tiver interesse, o livro já está disponível no Brasil, por favor, compre ou baixe o Kindle tem e vá link ler. aqui. Tem link aqui no. Mas a questão é o seguinte: a autora, no final do livro, tem umas perguntas para Clube do Livro. É uma coisa que alguns livros americanos fazem. Já trazem perguntinhas para ajudar para quem participa de Clube do Livro. E ela vem trazendo um assunto linkado à vida pessoal do Will do que à vida pessoal da Fernie. É uma experiência da própria autora que ela quis encaixar esse trope que não deu link com as outras situações da história, do casal em si. Tipo assim, tem um monte de assunto solto. Exato. Então ficou um queijo suíço que buracos não se falam, não se ligam, não se conectam. Então, assim, para mim, independente lançada por uma grande editora, Berkeley, Penguin, nanana, tá, tudo bem. Eu já vi livro ruim também de editora grande e famosíssima, tá? Editora grande não é sinônimo de que todos os livros são maravilhosos, tá? Não mesmo. Então, eu achei que faltou um copydesk ali, sabe? Uma pessoa que chegasse junto e falasse, olha só, escolhe, o que você quer falar? Você quer falar de ou você quer falar de creme cracker, entendeu? Entendi. Você Tá falando de tudo ao mesmo tempo. Exato. E você não se explica direito, porque ela tenta contornar, dando uma situação tremendamente fraco. Então, assim, o livro, ele tem a possibilidade de se tornar um filme melhor que o livro. Porque se tiver
diretor e um bom Roteirista. roteirista, Aham. o filme vai ficar maravilhoso. Porque a gente tem visto algumas coisas assim na Amazon, na Netflix mesmo. Ué, mas é o caso de Bridget Jones. Para mim, o livro podre. Eu li os dois primeiros. Mas eu amo os filmes. Os filmes fazem todo Exatamente. sentido. Vou falar, eu acho que eu já falei aqui na primeira temporada, mas caso você não tenha nos ouvido ainda da primeira temporada, vá lá, por favor, porque nós temos assuntos maravilhosos que a gente mete Sim, a lenha no mundo literário, né? vai Sem lá, dó nem vai lá. piedade. Mas eu já falei que um livro, que é O Senhor dos Anéis, eu não Uhum. consigo ler. Eu não consigo ler. Eu acho um porre. É, é, Mas é. mas eu adoro os filmes. Tem coisa que funciona para uma pessoa e não, né, não funciona para Exato, outra. exatamente. Então, há sim casos em que, para mim, o filme é melhor do que o livro. São poucos casos, né? Na grande Uhum. maioria. Ó, um outro livro que eu prefiro o filme é aquele da Magia Sedução, com a Sandra Bullock e a Nicole Kidman. Eu Ai, nunca fiquei, li. eu sou tão apaixonada por esse filme que eu comprei o livro. Hum. E é Devia não bem ter mais legal. comprado. Bem É. mais legal, bem mais legal, entendeu? O filme é muito melhor. Inclusive porque a personagem da Nicole é insuportável no livro. Hum, Insuportável. Porque ali no filme você vê que ela é do tipo a rebelde, a que gosta de quebrar as regras, e por isso que ela se envolve com aquele cara lá charlatão. Até aí tudo bem, mas no livro ela é muito pior. Então você hum, fica, sabe, num estado de agonia lendo aquele. Para que eu fui comprar esse livro? Então, assim, às vezes sim, o filme ele trabalha melhor com aquele conteúdo, exatamente porque você tem que fazer tudo em 2 horas ou 2 horas e meia, aham, melhor do que o livro. Então, assim, eu até acredito que esse filme, se virar filme, aham, se, um grande se sei. virar filme, é, pode ficar melhor do que o livro. Esse é Então, um por ponto. que que eu acho que não vai dar em nada, tá? Porque, porque eles gostam muito de soltar qualquer coisa para ficar na mídia. E Uhum. aí é um negócio assim, a Lady Cia até falou isso no episódio que eu vi hoje. Nem todo fale mal, mas fale de mim é positivo. Sim, eu também Realmente é concordo. negativo. Então, esse negócio assim, é o podcast mais ouvido do mundo. É o livro mais vendido da galáxia. Vai fechar com a Dior, vai fechar com o Burger King, vai fechar com a Magazine Luiza, vai fechar com não sei o quê. E não fecha com ninguém, vai ter uma hora que até a pessoa mais demente vai dizer, ó, esse povo é cheio de historinha. Esse povo mente. Uhum. Ou eles falam coisa errada, ou todo mundo passa a perna neles. Então, é o negócio do Pedro e o lobo, né? É, exatamente, é Olha bem o essa lobo, não história. tem lobo. Olha o lobo, não tem lobo. Olha o lobo, É, foda. Dane-se. então, assim, eu acho que tentaram forçar, provavelmente foi aquela empresa, o escritório de relações públicas, tentou Uhum, forçar uma situação, porque as duas são clientes dele, então como a uhum, gente descobriu que essa autora, que era jornalista antes, ela uhum. fez uma matéria um tempo atrás, beneficiando o Meghan na situação de bullying, ela deu aquela Isso, virada de chave do tipo, não, não foi ela que fez bullying, ela sofreu bullying. Então exato. agora está havendo uma troca de É, favores, eu né? acho, olha só, Vânia, eu acho, de uma maneira geral, tá? Que essas matérias na revista Pessoas, na Uhum, revista Os, nos jornais, quando é uma matéria positiva, pela maneira que é escrita, frases curtas e um uhum, monte de palavrinha, o povo diz que é word salad, né? Uma salada de uhum, palavras, né? Sopa de uhum, letrinhas. Me parece que é tudo escrito
pela Megan. Não sei se especificamente ela ou se ela tem um redator de estimação. Uhum, Assim hum, como o livro. Quando começou a aparecer o livro, eu falei com você, não foi? Eu falei, olha, isso não uhum. foi esse cara nem participou de nada. Esse cara devia estar na hora de temperar com orégano e falava, Você fala o spare, né? ele Hum, falava, e ela escrevia 3 capítulos com esse A, sabe? uhum, ok. Ia editando, e esse ghostwriter ia, né, anotando as coisas gerais, e porque é um negócio muito específico, são frases curtas, Uhum, como eu já falei, né, muita letrinha e tal, não sei o quê. Esses artigos positivos, se você reparar, eles têm essa característica. Quando é um artigo bombando eles, ou um hum, artigo falando, simplesmente falando a verdade, fazendo uma análise, porque é uma queda espetacular de uhum, quem teve um casamento televisionado para o mundo e agora precisa fazer propaganda de merchan, né, de uhum, recebidos. É uma queda espetaculosa essa, né? Então, quando há uhum, um artigo que é assim, só falando a verdade, a narrativa é diferente. O uhum, estilo e a maneira que, né, que as palavras são, que as frases são construídas e tal. Então, hum, eu acho que essa autora, quando saiu esses artigos favoráveis à rainha da treta na revista que essa autora era editora, eu acho que era uma publicação, sabe? uhum, Mandava o texto e mandava o cheque, publica aí. uhum, E aí você vai lá, pega um estagiário, o estagiário dá uma meia água naquilo, formata e vai para o ar. Eu ok. imagino que é isso, sabe? Então, Hum. é uma troca de favores, porque nem sempre o cheque é suficiente, né, Vânia? Você tem que ter um conhecimento. É, verdade, com certeza. Mas a grande questão para mim agora é o seguinte: se esse cara da Relações Públicas ele realmente fez isso, né, tentou manipular, ajudando as duas clientes dele, né, Aham, dois coelhos com uma cajadada só, isso. os, os bloggers e os qualquer coisa aí que tem canal no YouTube Uhum, principalmente pegou, comprou, né? Comprou o peixe aham, que foi vendido e aham. resolveu, porque muita gente está lendo o livro, assim como eu li, para tentar ver similaridades, diferença, isso, aquilo. Então, esse Só canal isso você específico, já vê que é um baita lançamento para esse livro. exato, mas assim, eu achei o seguinte. Pode ter havido uma ou outra mudança no livro para poder ajudar essa coisa da venda de que a menina, o personagem perde a mãe num acidente de carro e todo mundo já faz a ligação com a Lady Di, pode, Uhum, entendeu? Mas eu não achei nenhum personagem a cara de Meghan, do ex-marido Trevor, do ex-namorado, o chefe de cozinha Corey, ou do Harry. Eu não achei nada. Eu achei um bando de personagens, principalmente o casal principal, que é a Fern, dois desajustados que precisam de terapia, tá? Precisam urgentemente de terapia para poder aceitar o mundo. Não é aquela casa da Barbie, não. mas aí você acha, Vânia, que pode ter sido nesse mesmo escritório do PR, de PR, sabe? Que Hum. falou assim, ó, vou aqui, dá para fazer uma dobradinha, fulana já te conhece, te deve favor, não sei o quê. Então, fulana, pega aí, ó, a mãe da sua personagem morreu de infarto, coloca ela morrendo de acidente de carro. A sua Isso menina pode. fazia Hum. café, então faz aí que ela gosta de vinho e gosta de pão, que a mulher gostava no blog lá dela. Uhum. Uhum. Pode ter Olha, sido isso, você isso acha? pode. Eu acho que pode, porque mudanças em livros a gente faz até o último momento, a gente está fazendo revisão final, tá? Isso aí Uhum. é que nem a coisa do casamento até no altar, né? Pode acabar. Então, isso pode ter acontecido. A gente não tem como afirmar, porque é uma autora, para mim,
tremendamente desconhecida. Ela só Uhum. lançou desse que saiu em 2020. Até Foi Every então, Summer After. exato, até então ela trabalhava aí num determinado canal aí de Uhum. notícia, não sei o quê, nos bastidores. A partir do primeiro livro, que ela já consegue, obviamente, conhece aqui, conhece acolá, arrumou um agente, sei lá o quê, conseguiu ser publicada numa editora, ela parou de ser jornalista para se dedicar exclusivamente à carreira de escritora. Mas ela leva Uhum. 3 anos para lançar esse livro de agora. E desculpa, É, o e o livro livro é bosta. todo all over the place, né? Tem que O falar de livro, tudo ao mesmo tempo. exato. Então, assim, é um livro muito problemático. Os personagens são problemáticos. É um casal que você, na minha visão, né, Uhum. não é um casal que você, quando fecha o livro porque acabou de ler, você suspira e acredita que é um casal que vai dar certo. Não tem Uhum. como. Porque Uhum. algumas decisões que o Will toma, quando ele finalmente. Assim, o plot twist que faz com que o casal tenha alguma possibilidade ainda de se reencontrar por uma terceira vez é absolutamente bizarro e fraco. E nisso eu concordo com aquela mulher que resenhou o vídeo. Uhum. Uhum. Mas você não acredita na comunhão desse casal, a não ser que ela, a Fernie, se torne aquela que sempre vai ceder. É, assim, ninguém quer isso, né? Então, se você que está nos escutando, você não é uma mocinha, assim, do tipo que eu digo, entre os 19, 20 e poucos anos, que ainda acredita em Príncipe Encantado, você já é uma senhora com alguns anos de casada, com filhos Caraca! criados, ou Olha, não até fala talvez, isso. Isso me dá até agonia, me dá frio na ou, sabe, espinha. ou até você já seja divorciada ou viúva, então você dá o de conhecimento do que é realmente conviver no casamento, tu não vai acreditar nesse casal, não. Tá? Me desculpa, mas não. Então, assim, sinceramente, foi o que eu falei. Pode se tornar um bom filme? Pode, mas como livro, eu dou 2,5 de estrelas. Hum, hum, Tremendamente fraco. É uma autora que eu não vou voltar a ler, não tenho curiosidade de voltar a ler, tá? Se você tem curiosidade de saber como é que eles estão lá nos finalmente, compre o livro, tá aí no uhum, Brasil já traduzido, boa uhum. sorte, tá? Foi uma experiência interessante, mas irritante. Inclusive porque a escrita da autora, ela fica alternando atrás, atual, 10 anos atrás, atual, 10 anos atrás, atual. E eu conheço muita gente no meio literário que detesta esse tipo de livro, né? Esse ping-pong de vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, porque às vezes dá uma confundida na sua cabeça, É. entendeu? Fica Sabe o que confuso. acontece? A pessoa tem que estar prestando atenção no que ela está lendo. E às vezes a pessoa lê sem prestar atenção. Aí acha ruim esse negócio do vai e vem. É. E aí, aos capítulos, já do meio do livro em diante, ela sempre coloca um trecho do diário da mãe, para Hum, justificar o que a menina tinha lido lá na época do ensino médio, para a gente saber por que ela ficou rebelde sem causa. Ah, tremendamente irritante, porque os trechos do diário da mãe eram fracos, não entendeu? não era motivo para ela dar uma pirada tão grande, né? Não era, porque, sabe, são detalhezinhos assim na vida da mãe dela, da Meg, que teve a possibilidade de fazer com um personagem que fala pouco, mas que é maravilhoso, que é um panificador, né? Uhum, É uhum. um panificador que trabalha no resort, que é o Peter. Então, assim, para mim, a,
a autora perdeu oportunidades ali de trabalhar melhor com alguns personagens. E ela investiu num casal que, não, para mim, não brilhou. Não brilhou. Ah, porque teve uma química em 24 horas. Não, meu amor, você precisa de terapia, porque você é uma pessoa É, tremendamente carente, é né? exatamente que você muda a sua vida por alguém que você. Né? Ela era carente demais, no caso, até pela uma falta de presença paterna, que na verdade ela não tinha, porque existia uma pessoa fazendo o papel de pai, tá? Uhum. Então, assim, durante todo o tempo, no início da juventude dela, ela desejava que aquele fulano fosse o pai dela. E quando ela descobre o nome do pai, ou seja, ela já sabia que o fulano não era pai, ela queria que. Mas quando ela descobre o nome do pai, ela resolve virar casaca e virar rebelde. Então, sabe, umas coisas assim, um tanto quanto assim, que eu achei forçação de barra. Eu achei. Sabe, eu achei que o objetivo da autora de falar daquilo que ela tinha sofrido na vida real dela, e ela criar um personagem que tivesse alguma coisa parecida, não casou, né? Como agente dela, eu teria dito, olha, se você quer escrever um livro sobre isso, tem que ser uma outra história, ou então trabalhar melhor essa ponte, porque o É, negócio não está legal. Mas tá tudo bom, não? bem, cada um com seu cada um, né? É, mas não tá bom, Boa não. sorte, boa sorte para você, tá? Se for ler o livro. Agora, vamos lá. A gente aqui joga com a verdade, né, Moira? Tanto que você Sim. falou, a gente tem ranço da pessoa? Tem. A gente tem ranço aí Isso, da senhora Pinóquio. inclusive, já foi muito explicado por que que a gente tem ranço. É, Eu não me mas. canso de explicar que ela sacaneia umas coisas que para mim são imperdoáveis, assim, sacanear a maternidade. Não perdoo, não perdoo. Eu tive uma situação assim não vem ao caso, mas não perdoo. Não perdoo esse negócio de sacanear livro, fazer uma mutretagem dessa, uma pilantragem para lançar o livro. Por que que não fez um vídeo dizendo, olha o livro da minha amiga? Entendeu? Uhum, Ia fazer o mesmo efeito, talvez até fosse positivo, porque isso que eles fizeram foi negativo para a garota. Porque quem que acha que esse livro bunda foi vendido por 3 milhões? uhum. Sabe, assim. E aí, agora, ainda por cima, eu tava usando a bolsa que eu tô querendo comprar. Não branca, eu quero verde. Mas ela não tinha esse direito, entendeu? Não tinha esse direito. Pois é, mas assim, independente da gente ter ranço, tanto dela quanto dele, porque ele perdeu totalmente aquele vício do Harry, Eu brincalhão e também. simpático que a gente Você viu conheceu esse ele. negócio no polo? Ele não estava esquisito? Não estava meio, sei Tava, lá, tava. exagerado? É, a gente até percebeu nos vídeos que tem por aí que ele tá mais magro, né? Ele Eu tá mais achei que magro. estava magro demais, assim, umas É, perninhas fininhas. mas assim, eu acho que independente disso, forçar uma situação para dizer que a personagem A é mega, que o personagem Harry, que o personagem C é fulano de tal, da vida dela. Eu achei que foi uma forçação de barra desses blogueiros, tá? Como Uhum. você fala, para poder continuar tendo algoritmo e continuar caindo dinheiro na conta deles do É, YouTube, né? Porque eles viraram refém de só falar nisso, poder gabaritar um negócio, né? mas aí também a gente já falou, né? Que assim, todo mundo é, tem boleto para pagar, né, Vânia? E a Uhum. pessoa meio que se acostuma a fazer dinheiro falando de Harry e Meghan, então tem que falar Pois qualquer é, mas coisa, tem que dar ibope para qualquer coisa. Aí tem gente que pergunta assim, mas por que que vocês ainda falam de Harry e Meghan? Aí eles não dão sossego, hum. né? Você não quer ouvir, você não vem mais aqui ouvir. Não, a gente fala, não, assim, o meu problema não é você falar deles, tá? Porque
tá na chuva para se molhar, né? Uhum, O meu problema é você não usar a verdade, sabe, Moira? É uhum. você forçar uma barra, é você chegar e falar, não, olha, porque essa personagem aqui é a Megan, totalmente. Não, porque aquele personagem ali, como ele é bom cozinheiro, então ele não é o Harry, ele é aquele namorado dela, o Corey, que era o chefe de cozinha, que ela trocou ele pelo É, Harry. Então, assim, fica tentando fazer como é que é a ligadura, né? O é, ponto A com o ponto B, quando não é nada disso, entendeu? Não é nada disso. Então, se realmente a autora mexeu na história para poder alguns pontos ficarem parecidos com a vida real deles, a gente não vai saber, né? Porque ela não não. vai vir confessar. Mas não achei que era parecido com nenhum deles. Achei o livro fraco. Ah, porque Uhum. não tem sexo? Não, tem muitos livros que eu leio que não tem um beijo na boca e eu nem lembro. Quando eu fecho o livro, eu falo, ih, não rolou nenhum beijo e eu adorei, tá? Você acha, Vânia, que é, é um filminho desses Hallmark? Porque olha só, esses filminhos Hallmark, você que está ouvindo a gente, mesmo que a gente aqui não tem o canal, né? Quer dizer, Uhum, não abertamente, mas enfim, né? Se uhum, você faz uhum. umas treta aí, uns gato net, você tem. É um filminho que a gente vê muito no Natal, né? Mas tem muito filme do Hallmark porque acho que É, eles não, têm, pois é. pelo menos a Você Amazon Brasil acha, tem, né? Hum. você acha que esse é um livrinho para ser um filminho Hallmark? Eu acredito que sim, entendeu? Eu acredito que Mesmo, sim. mesmo com essas coisas mal paradas aí, essas Porque deprê mal parada aí? com um bom roteiro e sabendo fazer o diálogo correto, porque a gente sabe que tem muita coisa, às vezes, até que nem tem no livro, que eles inventam porque fica melhor no filme, né? Visualmente falando, Uhum. fica mais engraçado e tudo mais. Então, eu acredito sim que vire um Hallmark bem legal, bem gostosinho de se ver, entendeu? Mas como eu já li o livro, eu fiz a análise dos dois personagens e eu conheço principalmente um homem que, desculpa, a decisão que ele toma lá na frente, quando ele tem uma conversa com ela, é um negócio assim que era crime. Beira, Camisa de. beira assunto tabu, entendeu? Então, assim, eu estou falando É, exatamente isso para deixar vocês curiosas, entendeu? Vocês não, a Vânia curiosos me que estão contou, nos eu não ouvindo, li. Eu não li. tá? O É porque negócio aqui a gente divide os é sofrimentos, né, Vânia? muito, Cada muito. hora uma sofre, assim, né? Uma coisa. Eu não li, mas a Vânia me contou e eu vou te falar. É coisa que não pode, na minha Não opinião. pode, não Não pode, tá? pode, não é É bem uma vista. situação, é uma É uma situação coisa mal que tem que ser, explicada. que para mim não é possível. E para quem tem uma família de boa, tem que ser evitada. Não é Exatamente. E assim, legal a mesmo. menina, a Fern aceitar essa situação de boa, esperando o patinho feio desabrochar e focar toda a atenção dele nela, cara, É, porra, vamos lá, vamos combinar. Ela esperou, quer dizer, ela esperou sem saber que estava esperando 10 anos para reencontrá-lo, porque ele deu um bolo nela. E ainda tem uma situação nesse bolo que ele deu nela que eu fiquei assim, atravessar na garganta, mas tudo bem, vou falar não. É, é, 10 anos, ou seja, ela já está com 32 quando ela volta a revê-lo, quando ela perdeu a. Ela ainda tem que esperar mais não sei quanto tempo até a cabeça ficar no lugar, porque ele não faz terapia, né? hum, hum. E para poder ele, oh, você é a mulher da minha vida, vamos ficar juntos forever e felizes para sempre? Ah, não, gente, isso aí é ter sangue de siri, tá? Não dá, não tem condição, não. Não, tudo bem, assim, que a pessoa escreve, eu mesmo já escrevi um monte de personagem que não sou eu, que eu não faria nada que elas
fizeram. Uhum, Mas sim. quando é assim um negócio tão absurdete assim, você acha que tem a É. ver com a pessoa? Porque todo romance é um pouco autobiográfico, né? Tem sempre alguma coisa que o autor coloca. Impossível não colocar. Pode não ser do autor, mas pode ser de alguém que ele conheça, né? É, Não porque necessariamente pessoal. é uma coisa bem lixão mesmo, né? Não é lixão, Bem, assim, bem, a paixão. então assim, não, eu não sei, sabe? Eu só sei que é o seguinte, não acredito que eles pagaram 3 milhões, porque afinal de contas, Artwell já foi mais do que provado aí. Tem um monte de vídeo no YouTube, tá, gente? Não é a gente que está dizendo, não. Tem um monte de vídeo mostrando lá o imposto de renda da empresa dizendo que é Uhum, uma empresa de fachada, que, na verdade, todo o dinheiro que entra eles gastam em coisas pessoais, nas despesas uhum, pessoais, né? Não uhum. é para. Cadê os elefantes do Botsuana? Cadê as Então, crianças passando fome na África? uhum. Lembra aquele videozinho que ela foi lá na África com cabeleireiro, maquiador, guarda-roupa Sim, completo, não sei sim, o quê, sim, que ela tirou foto com um monte de criancinha passando fome na África para poder isso, mostrar serviço para Harry? isso. É. Depois que casou, ele não viajou mais para a África? Não era o legado que a mãe deixou para ele? O Coisa das Minas, por exemplo. Cadê que ele foi lá estourar mais mina no chão? Fez mais nada. Não, não Não tem, fez não mais tem. nada. Tudo deles é, Entendeu? Então, é assim, é assim, uma pastel de empresa. vento. Então uma empresa de fachada não vai ter 3 milhões para dar no livro, mesmo que o livro valha 3 milhões, que eu não estou aqui, né? Porque preço é uma coisa, valor é outra. Mas Uhum. eu não estou aqui para dizer que o livro não vale 3 milhões, né? Não tem 3 milhões para dar. Então, se alguém comprou, deve ter sido a Netflix. A Netflix até agora tá caladinha, não ata nem desata, beleza. É, e assim, eles não são os personagens do livro. Ponto, acabou. Não são. Mas No caso, eles estão só, né, assim, investindo, como se eles soubessem produzir, hum, né, um, um, um filme, reproduzir uma produção, como se eles hum. soubessem produzir um filme. Pois é, mas o problema é o seguinte: a Netflix vai realmente dar esse filme na mão deles para produzir, para dirigir, para roteirizar, sei lá o quê? Jura? Jura? Duvido, Porque duvido. a grande questão é, com tanta gente já tendo ranço do casal, é capaz do filme flopar. Não Então, sei, eu não vou nem né? falar nada, né? Porque vão achar que eu tô, né? Eu tô Pois assim, é, implicância, mas tem né? chance de dar certo isso, Vânia, porque eles são muito negativos. Teve um negócio que saiu aí, né? Que ele é tóxico, que ele não vale Hum, o suco que espremem dele. Meu hum, Deus, né? hum. Mas eu acho que tudo que vem deles é negativo por isso. É, Porque eles alimentam especulação e falam hum. mentira. Quando a gente falou no episódio lá do Tom Cruise, caso você não tenha escutado, a gente fala muitas outras coisas, mas essa foi Uhum, uma das coisas. Por que que a carreira do Tom Cruise deu tão certo? Quando a imagem dele também ficou suja por causa da cientologia, por causa da fuga da última esposa dele, essa coisa toda, foi porque ele, primeiro, boa empresa de PR, segundo, uhum. ele ouviu a empresa de PR. Então, Então, esse que eu acho que é o maior problema do casal enxaqueca, porque eles não deixam a empresa limpar a imagem deles. E limpar significa você, às vezes, dar um tempo da mídia, você sumir literalmente, para as pessoas sentirem sua falta, as pessoas perguntarem, ué, cadê fulano? uhum. Entendeu? Mas não, eles querem ficar o tempo todo na mídia, o tempo todo na mídia, o tempo. Então, assim, você limpar
o chiqueiro com o porco ainda dentro, não tem como, né? O porco vai sempre ficar sujo. Então você tem que tirar o porco, botar para o outro chiqueiro limpinho, limpar aquele chiqueiro para trazer. Então, não, eles querem continuar ali chafurdando na lama e ficar com a imagem limpa. Não tem como, não tem. Não, E aí é da não. onde esses algoritmos loucos, esses hashtag loucos, ficam aparecendo pra gente, cada hora é uma coisa. E cada hora é uma coisa mais inacreditável. Mais absurda. É isso que eu fico boba, assim, é, como é que alguém acredita nas coisas que aparecem? Pois é. Então tá aí, gente. Olha, tá explicado o livro. O livro está disponível para vocês. Leia se você quiser. Boa sorte. Não, se você ler, você vem aqui dizer o que você achou. Isso, Se você vem. concorda, se você discorda, se o Will é o melhor book crush que você já teve. Deus me livre. É possível, é. Né? Eu acho que, assim, sinceramente, a mulher que gosta do tipo do Will, porque foi o que eu falei, à primeira vista ele é maravilhoso, tá? Ele é aquele cara que engana legal. Mas depois que você descobre, você tem que estar com muita vontade de ser mamãe para pegar ele no colo e fazer nas Hum, neném. Muita coisa. é. Porque geralmente quando você vai se juntar escova de dente com cara, você quer um homem, né, Você quer um né, Moira? apoio, né? Assim, Você né? quer um companheiro. Você É, apoia ele, ele te apoia. Você não quer um cara que chupetinha, né? uhum. Mas Vânia, vamos parar por aqui, porque é, primeiro você falou assim, quer ser mamãe. Aqui na minha casa, toda vez que tem uma moça assim, com aquela roupinha me entra, sabe? Assim, ah, muito, muito animada, a gente diz que ela quer ser mamãe. ok. Que ela quer dizer, ela quer dar, né? Hum, E depois você falou em chupetinha, eu acho que tá bom por hoje. A gente já passou a mensagem, já podemos parar. Então, gente, muito obrigada por ter ok. ficado com a gente até o final. E curte aí e deixe uma mensagem aí se você é da Deixa, gente, chupetinha. deixa. Deixa aqui seu comentário, seu like, aciona o sininho para receber as notificações. A gente vai ainda fazer outras coisas baseadas em livro, porque a gente está aí chegando com a Bienal do Rio de Sim, Janeiro, sim, né? Se você vai na Bienal, deixa aqui no comentário, fala sim. de onde é que você é, porque de repente você não é do Rio, mas você já está Não, fazendo planejamento, né? Quem eu, sabe você não é, encontre a Moira na Bienal. A Moira é a isso que eu ia rata de falar. Bienal, né? Não, vou tentar, né? Vou tentar ir, porque assim, é longe e o trânsito tá cada vez mais insuportável, mas eu vou tentar ir. Uhum. Pois é, então assim, vá lá, tente encontrar, né, agulha no palheiro, né? Uhum. Ou então conhecer os seus autores favoritos, que são vários, né? Vamos Vários, falar sobre isso. isso. E é isso, gente. Assim, Parou eu estou tentando esse podcast de hoje no salto. elevada, né? No salto, Não tem exatamente. mais jeito depois de continuar. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Beijo, Beijo. gente. Tchau. Obrigada a você que ouviu o Sincericídio Literário. Não deixa de comentar. Diz se concorda, se discorda, a gente responde tudo, mesmo que demore um pouquinho. Não esquece também de seguir o canal para a gente chegar aos 1000 e conseguir fazer lives. Manda para aquela sua amiga que também gosta de fofoca e deixa o seu like. Na semana que vem a gente volta com outro assunto. Beijinho, tchau, tchau.